Amados irmãos, a palavra de Deus que foi lida, Romanos capítulo 5, nós sabemos que o autor da carta aos Romanos, o escritor da carta, é o apóstolo Paulo, como ele se identifica logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, quando está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então Paulo, ele escreveu essa carta, e como dizem os estudiosos da Bíblia, é uma carta assim que Paulo alcança uma profundidade para tratar de um dos temas centrais das Escrituras Sagradas, que é a doutrina da salvação. A doutrina da nossa salvação. E aqui no capítulo 5, Paulo está tratando de um dos temas, referentes à nossa salvação, que é a justificação. É um dos termos básicos quando se estuda a doutrina da salvação. Não tem como não estudar a justificação pela fé. Mas eu queria chamar sua atenção para voltarmos nossos olhos, em especial nesta oportunidade, para os versículos 3 a 5, que diz assim: Paulo escrevendo sobre a justificação, aí no versículo 3 ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência a esperança. Aí ele conclui no versículo 5 essa parte dizendo: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então estava refletindo nessa palavra do apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a justificação pela fé. E a partir do versículo 3 ele vai falar dessas 4 coisas, que eu penso que são características da vida cristã. 4 características que faz parte da caminhada do cristão. Porque todos nós precisamos entender que não temos morada permanentes aqui. Disse o apóstolo Pedro que aqui nesta terra somos apenas peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. Mas enquanto nós estivermos aqui, alguma coisa nos diferencia. E o profeta Malaquias, ele já falava de uma maneira assim muito forte, que existe uma diferença, sempre existiu e sempre vai existir uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Sempre há uma diferença entre o justo e o ímpio. Então a vida do justo, ela não é, a gente não somos justos, não dizemos que somos justos, não é apenas o que a gente diz, mas é o nosso proceder, a nossa vida, é como a gente está passando, nesse mundo, é o nosso proceder, o nosso dia a dia. Então, quando eu leio essa palavra, eu entendo que essas 4 coisas fazem parte da vida de um verdadeiro cristão. Que coisa? Perseverança. Aliás, primeiro, tribulação. Segundo,
a paciência, terceiro, a experiência e em quarto lugar, a esperança. É como que uma é filha legítima da outra. A tribulação, disse Paulo, produz a paciência, gera a paciência. A paciência gera a experiência. E a experiência, por sua vez, gera a esperança. E o apóstolo Paulo conclui dizendo que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a gente vai perceber que essas quatro coisas, torno a frisar essa verdade, faz parte da nossa caminhada cristã. E quando Paulo inicia aqui no versículo 3 para falar dessas quatro coisas, então ele inicia dizendo assim: seria muito bom que você pegasse sua Bíblia e acompanhasse conosco esse estudo bíblico. Vamos citar alguns versículos e é muito bom você estar alimentando a sua alma com a palavra de Deus nessa noite. Então Paulo começa dizendo: e não somente isto. E aí a gente já questiona, não somente isto o quê? Exatamente a temática central que Paulo está tratando nesse capítulo, que é a nossa justificação. Ele inicia falando da justificação. Ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando sobre a justificação. E o que é a justificação? A justificação é o ato pelo qual Deus declara que o homem ímpio, pecador, mas Deus declara que o homem agora está justo, não pelos seus próprios méritos, como diz muito claro o versículo 5, ele é justificado, nós somos justificados pela fé, somos declarados justos, uma linguagem assim, jurídica, não é? Num tribunal, Deus nos declara justo. Agora, como que ele faz isso? Isso ele faz pela fé, mas o texto vai dizer que pela fé nós somos declarados justos e consequentemente temos paz com Deus, porque enquanto a gente não passa pelo processo da justificação, nós não temos paz com Deus, o homem não tem paz com Deus, muito pelo contrário, o homem está em guerra contra Deus, porque ele está em pecado, ele está em desobediência. Mas quando ele passa por esse ato da justificação, ele agora desfruta desta paz com Deus. Ele não precisa esconder-se de Deus. E a gente lembra lá do Gênesis, capítulo 3, quando o homem peca, a primeira atitude do homem foi querer esconder-se de Deus, porque ele estava com a dívida agora diante de Deus. E agora Deus procura o homem, graciosamente, Deus procura o homem que pecou, que desobedeceu. Você conhece a história, culpa, a graça de termos sido perdoados, temos acesso agora, estamos diante de Deus e podemos estar firmes e podemos nos gloriar agora na esperança da glória de Deus. Então Paulo inicia o versículo 3 dizendo: e não somente isto. Em outras palavras, a vida cristã, a vida de alguém que foi justificado, não se resume apenas nisto que Jesus fez por nós, em pagar um alto preço de maneira graciosa para nos tornar justos diante de Deus. Agora tem o nosso proceder, o nosso dia a dia. Então Paulo vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É a primeira coisa que Paulo vai citar.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então veja, nós somos justificados. Fomos justificados. A nossa alma se alegra, nós glorificamos a Deus por isso. Porque através da justificação nós temos paz com Deus. Nós temos entrada a essa graça. Nós estamos firmes, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas a vida cristã também, Paulo vai dizer, nós nessa caminhada, nessa trajetória, não podemos fugir das tribulações. A vida cristã, nossa caminhada cristã, ela é marcada por muitas tribulações. Ninguém se engane. É bem verdade que antes dessa pandemia que atingiu o mundo todo, nos alcançou aqui na nossa cidade, no nosso bairro, todos foram atingidos. E eu creio que essa pandemia ela tem esse propósito, né? De mostrar assim a fragilidade do homem, a incapacidade do homem. E todos nós estamos passando por esse momento de tribulação. E exatamente foi mesmo nesse período onde muitos pregadores surgiram no Brasil e foi passado para muitas pessoas uma mensagem, um evangelho assim um tanto misturado, trazendo uma esperança humana, de caráter humano para o ser humano. As pessoas foram alimentadas por uma mensagem egocêntrica e esqueceram, muitas pessoas estavam esquecendo que a vida cristã, ela é caracterizada por muitas tribulações. Muitos ensinadores trazendo mensagens assim de autoajuda, massageando o ego das pessoas, e muitas pessoas pagando caro para ouvir esses pregadores, essas mensagens egocêntricas, onde exalta o homem, bota o homem num patamar tão elevado. E certamente Deus, que desde o início de tudo vem nos mostrando que a caminhada com Ele é uma caminhada de sofrimento, é uma caminhada de tribulação. E tribulação ela significa exatamente aflição, pressão. A vida cristã ela é marcada por muitas pressões. Então ninguém se iluda. Ninguém deve se iludir, achar que é diferente, porque Jesus ele não deixou ninguém enganado. João capítulo 16, está ali um versículo conhecido de todos, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Vocês terão aflições. Não vai ser diferente. Não adianta alguém dizer que não, que você não é para você sofrer, não é para você passar por apertos, não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus ele garantiu: eu venci o mundo. Então nós não dizemos isso porque a gente somos masoquistas, gostamos de sofrer, queremos sofrer. Não, absolutamente. Porém, é através das aflições que o crente fiel, o verdadeiro cristão, ele vai exatamente através das aflições
passar por um período de amadurecimento na sua fé. As aflições. O salmista, ele chegou a dizer, você pode ver no capítulo 119, o Salmo 119, o versículo 71, tem uma expressão muito forte do salmista, que ele vai dizer assim, Salmo 119, versículo 71. Olha que expressão. O salmista vai dizer: foi-me bom ter sido afligido. Como é que pode alguém em sã consciência dizer, abrir a sua boca e dizer, foi bom ser afligido? O homem natural, ele não entende essa expressão. Mas o salmista, está escrito para o nosso ensino. O salmista disse, foi bom ser afligido. Foi bom ter passado tribulação, mas para quê? Qual o propósito? Aí ele diz, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então o cristão precisa entender que a gente não devemos nos gloriar nas tribulações por gostarmos de sofrer, não. Mas nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações elas têm um propósito eterno na caminhada do cristão. É isso que Paulo está nos ensinando. Então Paulo, ele é um homem que ele viveu, toda a sua vida foi marcada por muitas tribulações. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está no seu ministério missionário, em plena ação missionária, e Paulo já exortando as igrejas, ensinando, veja o que Paulo ensina no versículo 22, já terminando a sua primeira viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo estava confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, não poucas, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então ninguém pense que vai entrar no reino de Deus sem passar por tribulações, não. Na nossa caminhada, a nossa trajetória aqui nessa terra, ela é marcada por muitas tribulações. E quando a gente tem uma experiência pessoal com Cristo, de salvação, de justificação, experimenta o novo nascimento, a gente não fica escandalizado quando vem as tribulações, não. Aí a gente faz como Paulo, a gente se gloria nas tribulações, porque a tribulação faz parte da caminhada da igreja do Senhor aqui nesta terra. E todos nós estamos vivendo um momento de grande tribulação, todos nós. Não vamos dizer que é fácil, não vamos dizer que estamos nas nuvens, não, é difícil. Um culto como esse hoje, terça-feira, quando a gente olha esses bancos, nosso desejo é que essa tribulação passe, a igreja volta a se reunir presencialmente. É um momento difícil, mas é um momento que tem um propósito de Deus. Eu creio que Deus, através dessa tribulação, está amadurecendo a fé de muita gente. E como o pastor sempre nos ensina, a igreja ela vai sair dessa tribulação mais fortalecida, mais animada, mais renovada e, acima de tudo, mais consciente da sua missão aqui nesta terra. Então a gente glorifica a Deus pelas tribulações. Apocalipse capítulo 2, a gente glorifica a Deus porque a gente sabe que Jesus conhece tudo, Ele está vendo tudo, Ele não perdeu o controle de nenhuma situação. Jesus vai dizer à igreja de Esmirna,
Versículo 9 do capítulo 2, Jesus vai dizer: eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza. Eu sei de tudo, Jesus está dizendo à igreja. Mas tu és rico. Eu sei também das blasfêmias dos que se dizem judeu e não são. São, na verdade, da sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo: eu sei de tudo. Inclusive eu sei da tua tribulação. Não pense, meu irmão, minha irmã, que Jesus está alheio a essa tribulação que estamos passando. Não pense que Deus não está vendo, que Deus não está acompanhando. Não, Ele vê. Ele vê você aí na sua casa, o desejo do teu coração de servir a Ele, de se congregar. Ele vê o desejo da tua alma. Ele vê o desejo que você tem de servir a Ele com fidelidade. Ele vê tudo o que você está passando, as lágrimas que rolam no teu rosto, quem sabe através de algumas enfermidades e até desse próprio vírus que atingiu a todos. E a gente sabe que o crente, por ser crente fiel, ele não está imune, não. Estamos sujeitos também. Muitos irmãos nossos já partiram para a eternidade, atingidos por essa doença. Nós sabemos disso. É tribulação de todos os lados, é pressão. Mas Deus está vendo, Ele sabe de tudo. Ele sabe do temor do nosso coração, o temor, o aperto da nossa alma, o cuidado com os nossos familiares. Ele sabe de tudo. Ele disse à igreja: eu sei a tua tribulação. E a gente conforta a nossa alma, porque sabemos que o nosso Senhor, Ele sabe mesmo. Ele conhece todas as coisas. E nós não temos outra solução, outra saída, a não ser fazer como o apóstolo Paulo, nos gloriar pelas tribulações. Não por causa da tribulação, não, mas por causa daquilo que ela promove na nossa vida. Então a primeira coisa, anote bem isso, que faz parte da caminhada cristã, é as tribulações. Mas a Bíblia vai dizer que a tribulação, ela vai gerar, ela vai produzir outra característica, algo que é marcante na vida do cristão, que é a paciência. A tribulação produz, gera a paciência. Paciência é uma das partes lá que compõe o fruto do Espírito. E a paciência que Paulo fala aqui é uma paciência vitoriosa. É uma paciência que não se entrega. É uma paciência que triunfa. É uma paciência vitoriosa diante de qualquer situação. Então a tribulação, ela produz a paciência. Nós vivemos em um contexto, e veja que, olhe como Deus é lindo, como a palavra ela se cumpre na nossa vida. Nós estamos exatamente vivendo um contexto de muito ativismo. É falta de tempo para tudo. Ninguém tem tempo para a família, ninguém tem tempo para a obra de Deus. Poucas pessoas, não podemos generalizar, né? A maioria das pessoas, vamos dizer assim, vive dentro de um corre-corre tão grande. Tem pessoas que não tem tempo nem para sonhar. Quando está sonhando já acorda, porque já tem o que fazer. De tanto corre-corre, de tanto ativismo. E estamos dentro desse contexto. A igreja está dentro desse contexto secularista. De tanto corre-corre. Aí de repente, o Deus que manda no céu e manda na terra, manda debaixo da terra, o Deus que está no controle de tudo, parece que eu vejo Ele bradando, dizendo: eu vou provar a você, meu servo, minha serva, que você precisa ser mais paciente.
Paciência também fala de esperar. E esperar com alegria, de maneira triunfante. Exatamente esse contexto que Deus nos permite enfrentar, para que a gente exerça a nossa paciência. Então, quem não tem paciência se desespera num momento como esse. Quem não tem paciência perde o foco, perde o alvo. Mas a Bíblia diz que a tribulação, ela produz a paciência. E essa paciência é uma paciência triunfante. Nós estamos passando por esse processo, tendo a convicção que vamos vencer, que vamos triunfar. Estamos conscientes disso. Essa tribulação gera em nosso coração essa paciência que nos dá essa condição de crermos que vamos triunfar diante dessa tribulação. É preciso exercer a nossa paciência, parar um pouco, olhar para Deus, olhar para a palavra, entender que as coisas não é como a gente pensa. Não, a Bíblia diz que tem um Deus, que Ele tem os seus próprios planos. E Jó, que passou por um período de tribulação tão grande, tão terrível, mas na tribulação ele exercitou a sua paciência. A paciência brotou. E Jó vai dizer no capítulo 42, versículo 2, depois que ele escuta Deus falar, depois que Deus fala de uma maneira tão forte, aí no capítulo 42 Jó abre sua boca para falar. Aí Jó diz: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então Jó se rendeu diante da soberania de Deus, e naquele momento de tribulação, a sua paciência, foi gerada nele a paciência, cumprindo-se assim a palavra do Senhor. A tribulação gera a paciência. E Jó declarou ali, em meio àquela luta terrível, ele não tinha ainda saído da tribulação, ele ainda estava em plena prova, quando ele disse: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então, amado irmão, amada irmã, jovem, criança, você que está cultuando conosco, glorifiquemos a Deus, porque a tribulação gera a paciência, e essas características fazem parte da nossa caminhada aqui nesta terra. Mas depois da paciência, Paulo vai dizer que a paciência gera a experiência. O que é experiência? A palavra experiência, a Nova Versão Internacional já traduz por caráter aprovado. Esse mesmo texto na Nova Versão Internacional diz que a paciência gera um caráter aprovado. Essa paciência gera em nós experiência. Essa experiência tem um sentido de você ser provado, mas já com o resultado final na sua mão, provado para ser aprovado. Então você passa por essa experiência. Experiência com quem? Com o próprio Deus. Então a tribulação gera a paciência, e a paciência gera a experiência, isto é, gera em nós um caráter aprovado. Que coisa gloriosa! Por isso que a gente vê nas Escrituras Sagradas que um dos propósitos de Deus é gerar em nós, é esculpir em nós o caráter de Jesus Cristo. João, escrevendo as suas cartas, diz isso, que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele
andou. Quer dizer, nós somos provados, mas para ser aprovado. A paciência vai gerar em nós essa experiência. Que experiência? A experiência de ter um caráter aprovado, de alguém que foi submetido a uma pressão, a uma prova pelo próprio Deus, mas foi aprovado. Então a paciência gera em nós essa experiência. Por isso que o escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. Homens que viveram a vida assim de muita tribulação, mas que no meio da tribulação exerceram a paciência, e a paciência gerou neles essa experiência, esse caráter aprovado. E agora o escritor aos Hebreus vai dizer que tudo isso eles fizeram, eles venceram pela fé. E no capítulo 13 ele vai dizer: visto que nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? Esses irmãos, estes heróis da fé que já passaram pelo que estamos passando hoje. Eles que já passaram, então nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas. Devemos deixar todo o embaraço e olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, a paciência, ela gera essa experiência. Essa experiência significa literalmente um caráter aprovado. Diante das lutas, diante das tribulações, diante das pressões. Mas Jesus, Deus vai esculpindo em nós, a face, do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele que passou por tudo que nós estamos passando hoje. O escritor aos Hebreus, domingo passado, a gente ouviu uma palavra muito esclarecedora sobre isso. Disse que ele passou por tudo que a gente passa hoje, porém sem pecado, puro, santo. Por isso ele nos conhece e pode nos socorrer no momento da aflição, como o nosso grande sumo sacerdote. Então, a paciência gera a experiência, esse caráter aprovado diante de tantas coisas que estamos vivendo. E por fim, a experiência gera a esperança. Coisa linda, Paulo termina essa parte falando que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, que esperança é essa? Essa esperança, ela significa que é uma expectação de algum bem que estamos esperando, estamos na expectativa de algo melhor. Alguém diz aí fora que a esperança é a última que morre. Isso é de quem não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus sabe que a sua esperança nunca morre. A experiência gera essa esperança, essa expectação de algo bem, de algo melhor. E eu creio que Paulo, quando escrevia aos Romanos, ele estava com o coração realmente cheio de esperança. Foi pensando nessa esperança que ele falou. Veja aí alguns versículos, Romanos 8, versículo 1. Paulo está falando exatamente no capítulo 7, capítulo 6 e 7, dessa luta da carne contra o Espírito, e parece que em algum momento ele vai mostrar que a carne parece que está prevalecendo contra o Espírito, ele não sabe o que fazer. Mas no capítulo 8, ele abre a boca cheio de esperança, e ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Estamos seguros, estou cheio de esperança, eu não vou me confundir, eu não vou me embaraçar. Em Cristo Jesus não há condenação. Paulo está falando exatamente desta esperança no versículo 18,
mais uma vez Paulo diz: portanto, para mim tenho por certo. Olhe a certeza. Paulo não está falando assim com conjecturas. Paulo não está falando hipóteses, não. Paulo está falando de certeza absoluta. Eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, as tribulações que eu estou passando agora, que a igreja passa agora, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha o coração cheio de esperança. Ele sabia que depois da tribulação, a glória do Senhor se manifestaria na sua vida e se manifestará na vida da sua igreja. Mas não tem como fugir da tribulação. Paciência, experiência, e a experiência gera essa esperança, essa certeza que a glória do Senhor será revelada. Ainda no versículo 28, Paulo fala com outra convicção muito forte. Ele diz: e sabemos que todas as coisas, olha que expressão linda, e sabemos que todas as coisas, não é algumas coisas. Paulo não está dizendo e sabendo que as coisas boas, não. Paulo está dizendo: eu sei, eu tenho convicção que todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Irmão Roberto, até a pandemia, todas as coisas, até o isolamento, todas as coisas, até os lutos, todas as coisas. Paulo está dizendo: contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem. Isso é esperança. Paulo estava com o coração cheio dessa esperança, e ainda no versículo 38, ele fala ainda: porque estou certo. Você está certo? Você está certo? Você está com convicção? Você pode abrir sua boca com convicção diante de tudo que estamos vivendo? Paulo disse: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está certo disso? Nós estamos certos? Tem que ter convicção. Essa convicção, ela brota dessa esperança. Paulo disse que a esperança foi derramada em nosso coração pelo Espírito Santo. Veja, ele derramou. Ele não fez apenas gotejar, não. Ele não deu apenas uma neblina, não. Paulo disse que ele derramou em nosso coração esse amor. Então veja as três características, as três virtudes que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Ele começa falando da fé, aí ele fala na esperança, e no versículo 5 ele termina no amor. As três virtudes cristãs que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Portanto, amados irmãos, que Deus, em Cristo Jesus, aplique sua palavra em nosso coração. Se você está desesperançado, temeroso, quem sabe, deprimido, que essa palavra, que a palavra de Deus possa te renovar nesta noite. Receba renovo do Senhor, alegria, para que todos nós venhamos levantar a nossa cabeça e saber como Paulo sabia, e ter a convicção e entender que a tribulação faz parte da nossa caminhada. A paciência faz parte da nossa jornada. A paciência gera essa experiência, que é um caráter aprovado. E por fim, essa experiência gera em nós essa esperança, e essa esperança que não se confunde. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a gente possa continuar a nossa caminhada olhando firmemente para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
Amém?